Sabe como a gente constrói uma organização que de verdade coloca o cliente no centro de tudo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num modelo bem poderoso que foca exatamente nisso, em como tomar decisões de design que criam experiências incríveis. E tudo isso conectando custo, valor e o mais importante, o contexto do cliente. Vamos começar com uma pergunta que meio que vira a mesa no pensamento tradicional. Quando a gente fala de criar produtos e serviços, o que será que importa mais do que saber quem é o cliente? Sabe, aquela coisa de idade, profissão, os dados demográficos? A resposta é o contexto da pessoa, a tarefa que ela precisa resolver naquele momento. E olha, essa é uma mudança de perspectiva gigantesca, que coloca a situação e o objetivo do cliente acima de qualquer outra coisa. E é justamente isso que nos leva ao primeiro pilar deste modelo. A ideia é que tudo começa e termina com o cliente, mas não do jeito que a gente está acostumado a ouvir. O foco aqui é total e absoluto no contexto da experiência que a pessoa vive. Tá, mas o que é esse tal de contexto na prática? Pensa assim, é uma forma de descrever o cliente pela tarefa que ele tem. Então, em vez de pensar em homens de 30 a 40 anos, a gente muda o foco para pessoas que querem atravessar a cidade e que valorizam rapidez, conveniência e privacidade. Fica muito mais útil para criar alguma coisa, não acha? E para entender bem esse contexto, a gente precisa olhar para as motivações centrais. Elas se dividem basicamente em duas coisas. De um lado tem as dores, que são aqueles problemas, as frustrações que a pessoa quer se livrar. E do outro, os ganhos, que são as oportunidades, os sucessos que ela está buscando. Uma boa solução, claro, ataca um desses ou os dois. Agora vamos para uma distinção que é crucial. Quando uma empresa entrega uma solução, o que ela está oferecendo de verdade? É só o valor funcional, prático da coisa? Ou tem algo mais aí? Aqui a gente precisa separar bem as coisas. Valor é aquilo que um cliente ganha funcionalmente ao usar uma solução. Já o sentimento é a resposta emocional que ele tem a esse valor. E o ponto-chave é que as duas coisas não são a mesma. É totalmente possível entregar um valor gigantesco e, mesmo assim, gerar um sentimento péssimo. E aqui está o pulo do gato. Uma experiência do cliente que é realmente ótima, na maioria das vezes, tem muito mais a ver com o sentimento que foi gerado do que só com o valor que foi entregue. Essa jornada emocional que define o sucesso e que faz o cliente voltar. Certo. Então já entendemos o cliente, o valor e o sentimento. Mas como é que os times fazem isso virar realidade? É aí que entram as chamadas alavancas de planejamento. São elas as ferramentas para tomar as decisões estratégicas. Bom, isso aqui é inspirado naquele triângulo clássico de gestão de projetos, sabe? Só que o modelo nos dá 4 restrições: custo, qualidade, escopo e tempo. A grande virada de chave aqui é que para qualquer projeto o time precisa decidir de forma consciente quais dessas alavancas vão ser fixas e quais podem ser flexíveis. Vamos dar um zoom em duas dessas alavancas, custo e qualidade, e ver como a decisão sobre elas se conecta diretamente com a experiência que a gente quer entregar lá na ponta. O custo, bom, são todos os recursos que a gente coloca ali. Gente, orçamento, tudo. Já a qualidade é o nível de excelência que a gente quer para o valor que vai ser entregue. Decidir o que vai ser fixo e o que vai ser flexível aqui não é só uma questão de planilha, de dinheiro. É uma escolha que molda diretamente o valor final e, como a gente viu, o mais importante de tudo, o sentimento do cliente. Então, se a gente juntar tudo, o fluxo completo do modelo fica mais ou menos assim. Primeiro, entender o contexto do cliente. A partir daí, a gente define o valor e o sentimento que quer entregar. Depois, ajusta as alavancas de planejamento para isso ser possível. E, por fim, a execução tem um foco claro: criar exatamente aquela experiência que foi desenhada desde o começo. Ok, mas quem já trabalha com negócios pode estar se perguntando, e cadê alguns conceitos que a gente sempre ouve por aí? Pois é, a ausência deles aqui é proposital e reforça o foco do modelo. Então, onde é que entram conceitos como preço, por exemplo? E o famoso mundo VUCA, aquela sigla para volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Cadê eles na história? A resposta é que o foco desse modelo é outro. Ele é sobre o design interno da organização, sobre como arrumar a casa para criar agilidade. Ele não foi feito para ser um modelo de como colocar preço nas coisas, nem para ficar usando rótulos como VUCA para descrever o mundo lá fora. O objetivo principal é construir a capacidade de responder rápido às mudanças. E como se faz isso? Dando mais poder para as equipes e eliminando aquelas passagens de bastão entre áreas. Ou seja, em vez de só planejar para a volatilidade, o modelo busca construir uma organização que já nasce adaptável.
E isso tudo nos deixa com uma reflexão final bem poderosa. Será que projetar uma organização para ser ágil, com foco total no contexto do cliente e com alavancas de planejamento bem claras, será que isso não é uma estratégia muito mais eficaz do que simplesmente ficar tentando planejar para um mundo que é, por natureza, imprevisível? Fica aí a questão para a gente pensar.